Olá pessoal, olá novos investidores, sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como vocês já sabem, que nós vamos compartilhar conhecimento e conteúdo baseado nas modalidades de Day Trade e Swing Trade. Então pessoal, se vocês estiverem alinhados com a ideia do canal, se o canal estiverem alinhados com a sua ideia, por favor, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilhe, comente, porque nós todos vamos crescer juntos. No vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui informações bastante importantes, que é sobre a modalidade de Day Trade, especificamente falando um pouco sobre as plataformas e as opções que essas plataformas elas fornecem para os investidores, para os traders. Eu tenho uma opinião formada sobre essas plataformas, elas contêm informações de alto nível, são plataformas bastante avançadas, no qual te dá toda a estrutura adequada para você fazer sua análise técnica, análise de fluxo, análise de ordens, para que você consiga fazer as suas operações, a sua entrada, a sua saída, com o objetivo de lucrar no mercado financeiro. Então, esse tipo de plataforma, ela disponibiliza várias opções para que o trader ele consiga adaptar a sua maneira de executar a operação, a sua estratégia, baseado no seu gerenciamento de risco e no seu planejamento para executar a função, para executar a operação, com o objetivo de obter o lucro na modalidade Day Trade. Com certeza essas plataformas, essa ferramenta, ela é um ponto forte dentro da modalidade Day Trade. Então nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar na plataforma os ativos disponíveis, os gráficos, o tempo e o tipo de gráfico, a parte de simulação, que é possível o investidor fazer simulação. Aí a gente vai falar um pouco sobre posicionamento, as ordens, que é a entrada, o stop gain, o stop loss, o número de contratos, que fala um pouco sobre a alavancagem, os desenhos gráficos que a gente consegue fazer pela ferramenta, as ordens OCO, nós temos o Trailing Stop, que vocês vão poder observar que é uma ordem que eu considero bastante importante. Temos regras de coloração também, temos os próprios indicadores da ferramenta, os editores de estratégias, avisos, as notícias que circulam no mercado, fluxos e o relatório de performance. Então este é o ponto que a gente vai trazer aqui nessa apresentação de hoje, mostrando diretamente na plataforma. Aqui então está a plataforma Profit Pro, que é uma plataforma, como eu disse antes, bastante avançada, e ela te dá toda a condição do trader executar as operações do mercado financeiro. Rapidamente aqui a gente vai fazer uma visão geral sobre tudo aquilo que a gente colocou como básico para fazer essa apresentação hoje, aqui para justamente passar as informações para o novo investidor. Aqui nós temos a ferramenta que executa as ordens, essa parte aqui é uma das partes mais importantes, porque aqui você consegue comprar e vender, comprar a mercado, vender a mercado. Aqui nós temos cancelamento de ordem, a inversão de ordens que é possível, por exemplo, você pode estar comprado, mas você está enxergando que o movimento do mercado está ao contrário, você vai inverte a sua ordem, é possível fazer isso também. Zerar, ou seja, você zera todas as ordens que estão em execução, e aqui você, além de zerar, você cancela todas as ordens que estão no gráfico. Aqui nós temos os números de contratos que a gente pode colocar e alavancar. Então aqui a base é um contrato, mas a gente pode colocar 2, 3, pode colocar 50, 100, aí depende. Eu vou fazer operações aqui alavancadas para vocês observarem como é que é. E aqui mostra o resultado da operação, tá? Então essa aqui é a parte da boleta da execução de ordens. Aqui também eu vou falar um pouco sobre estratégia e eu vou mostrando para vocês à medida que for avançando o vídeo. Aqui então nós temos o gráfico de candles, esse gráfico de candles aqui é de 5 minutos, mas se eu quisesse mudar aqui para 1 minuto, eu colocava o número 1 e vinha aqui o número 1 minuto. Tá? Então agora eu estou vendo o gráfico onde cada candle tem a duração de 1 minuto, então fica um gráfico com muitas informações. Eu, modéstia à parte, não gosto de trabalhar com esse gráfico, mas aqui você consegue ver no detalhe o deslocamento gráfico dos pontos do mini índice, que é o ativo que a gente está apresentando aqui. Você também consegue colocar outros tempos gráficos, 10 minutos. A plataforma, como eu disse, ela te dá toda essa situação para que você consiga executar as suas operações. Podemos colocar 30 minutos também e assim vai. Existem também outros tipos de gráficos que são utilizados além do gráfico de candle, que é um gráfico atemporal, que é o Renko, por exemplo. Você pode trabalhar com 20 Renko, digitar o número 20, vir cá e 20 ticks Renko. A forma desse gráfico é diferente, mas aqui é só para mostrar para vocês que a plataforma ela te dá essa opção também de trabalhar com outros tipos de gráfico. E tem pessoas também que trabalham com o gráfico de pontos, que é um pouco diferente também do Renko, mas é um gráfico atemporal, ou seja, ele não desloca em função do tempo, ele desloca em função do deslocamento do preço, dos pontos. Tá? Esse aqui também é um gráfico de pontos. Mas hoje o interessante aqui é eu mostrar o funcionamento da plataforma
Eu vou voltar então aqui para o gráfico de 5 minutos. Nós vamos aqui iniciar a simulação. Olá pessoal, então aqui estamos começando a simulação. O objetivo de executar algumas ordens para mostrar as possibilidades, as várias possibilidades que nós temos hoje nas plataformas do Profit Pro. Então, por exemplo, eu quero executar aqui uma ordem a mercado, ou seja, eu vou executar uma ordem aonde que está o posicionamento do deslocamento do candle. Então eu vou colocar aqui compra a mercado. Executei uma compra a mercado. Vocês podem olhar que a ordem ela ficou fixada aonde que o candle estava oscilando no momento que eu executei a ordem. E agora vamos aguardar um pouco para ver se o candle vai deslocar continuando o movimento de alta ou se vai iniciar um movimento de baixa. Ele iniciou o movimento de alta com o candle de força considerável. Então aqui o objetivo é de mostrar as ordens. Então eu vou cancelar aqui minha ordem com o lucro sendo mostrado aqui, ou seja, eu tive um lucro de R$45. Agora eu vou fazer uma venda a mercado, ou seja, vai entrar com minha ordem no posicionamento onde que está a oscilação dos pontos do preço do ativo no momento. Então vem cá, eu vou entrar, entrei com uma venda a mercado. A ordem ela foi colocada exatamente na posição onde que o preço estava oscilando. E você pode perceber que como eu entrei com uma venda, ela está contra a tendência, porque a tendência aqui no momento é uma tendência de alta. Eu entrei numa ordem de venda contra a tendência, que é aquilo que a gente não recomenda fazer. E eu vou já sair da operação, que o objetivo aqui é só mostrar a execução de ordem. Então aqui eu vou cancelar minha ordem. Então eu saí ainda com R$43 de resultado final. Eu vou entrar novamente vendido, ou seja, no mercado, uma venda a mercado, mas com o objetivo de depois inverter para compra. Então eu entrei no mercado de novo vendido, mas eu estou percebendo que nós estamos no movimento de alta, então eu vou inverter para compra. Então nós temos aqui uma possibilidade de inverter para compra, ou seja, vai zerar a posição, já vai inverter automaticamente. Eu vou clicar aqui para vocês conseguirem enxergar. Ok, já inverteu para compra, ou seja, encerrou a minha venda e já inverteu para compra, já colocando o objetivo da gente lucrar no mercado financeiro. Aqui eu posso mudar minha estratégia, colocando, por exemplo, stop gain, stop loss. Por exemplo, aqui eu marquei a minha estratégia personalizada, no qual eu quero focar em 30 ticks de gain e 30 ticks de loss. Vamos sair aqui dessa operação, vou cancelar aqui a operação, que aí eu saio, eu encerro a operação. Então aqui ó, eu vou colocar de novo uma compra a mercado, considerando 30 ticks de gain e 30 ticks de loss. Então vocês vão poder perceber que ela vai entrar e já vai fazer as marcações dos pontos de stop gain e stop loss. Olha que interessante, eu vou entrar agora. Entrei, então vocês podem olhar que aqui está a execução da minha ordem de compra, aqui está meu stop gain e aqui está meu stop loss. Ou seja, aonde o preço chegar primeiro, fecha a minha ordem. Posso sair no prejuízo ou no lucro. Vamos aguardar para ver rapidamente. Ok, pegou meu stop gain, então saí novamente no lucro. Agora aqui a gente pode colocar ordens no gráfico, mas em posições estratégicas. Por exemplo, o preço está aqui, né, o gráfico está em 113.910. Eu quero colocar em 113.900 uma ordem de compra. Então só que eu não clico aqui em compra mercado, eu entro aqui em compra, ou seja, vi uma ordem num preço específico. Então eu vou comprar. Olha lá que interessante. Coloquei ali uma ordem de compra naquela posição. Vou colocar abaixo, né? Não faz sentido colocar uma ordem de compra acima. Vou colocar então aqui no 13.500. Olha pra você ver que interessante. Então colocou muito abaixo. Aqui eu posso deslocar essa ordem até ali. Ou seja, se o gráfico ele descer e encostar aqui na minha ordem, ela já executa automaticamente uma ordem de compra. Objetivo de stop gain e stop loss. Eu também consigo fazer a mesma coisa para a venda, por exemplo. Eu venho cá e coloco uma venda. Aí, vocês podem olhar que o preço aqui estava de 113.500 e registrou aqui a ordem a 113.500. E eu também aqui consigo deslocar onde eu quiser essa ordem. Eu também consigo, segurando o Shift, colocar também uma ordem de compra, segurando o Shift. Então aqui vamos colocar aqui para executar. Executou.
E vamos aguardar agora para ver se vai chegar no meu stop gain ou no meu stop loss. Como o gráfico ele não está com uma força maior agora de compra, eu vou cancelar a ordem e vou sair da execução, mesmo não alcançando o objetivo. Então vem cá em zerar ou cancelar a ordem. Pronto, cancelei. Agora eu vou fazer uma operação alavancada, vou colocar aqui 10 contratos, vou considerar o mesmo stop gain e stop loss para a gente ver se eu consigo lucrar. Então eu vou executar aqui uma operação alavancada. Executei, comprei a mercado mesmo, então a ordem entrou exatamente onde que o candle estava deslocando. Vocês podem olhar que agora meu stop gain e meu stop loss, que era de R$30 com o contrato, agora é R$300 com 10 contratos. Então aqui vocês conseguem ver como é que a gente consegue alavancar. E olha para vocês verem como é que a minha boleta já vai subindo com essa alavancagem. E é claro, gente, quanto mais contrato eu colocar aqui, mais é a possibilidade de eu ganhar, né, de ter um lucro maior. Mas por outro lado também, se o gráfico for contra, eu posso ter um prejuízo grande. Então por isso mesmo que toda vez que for alavancar, tem que ser com consciência, com conhecimento, baseado no seu gerenciamento de risco. Esse é o ponto fundamental. Olha pra você ver, agora ó, ele voltou, recuou, mas está oscilando. Ó. Quando ele recua, vocês podem olhar que ele começa a me dar prejuízo. Olha pra você ver como é que o prejuízo aumenta consideravelmente com muito contrato. Esse é o ponto chave que a gente tem que ter muito cuidado. Então aqui eu vou sair, porque ele está caindo, vou sair no prejuízo. Então agora eu vou executar uma ordem de 50 contratos. Vou colocar agora compra mercado de novo, 50 contratos, no ponto mais baixo do candle, para ver se ele vai subir novamente para me ter lucro. Ó. Ok? Agora olha aqui o meu stop gain, meu stop loss é de R$1.500. Vamos ver se eu vou ter prejuízo de R$1.500 no momento que ele alcançar o meu alvo. Outro ponto também, pessoal, a gente consegue trabalhar com algumas estratégias personalizadas de ordem de trailing stop. Esse trailing stop é muito interessante, por quê? Porque à medida que o gráfico for avançando na direção que você deseja, o seu stop loss ele vai subindo. Por exemplo, o stop loss ele está fixo aqui. Eu poderia ir mexendo nele e subindo para evitar um prejuízo maior. Vou colocar ali no final daquele último candle que está se desenvolvendo. Mas à medida que o candle for avançando, o stop loss ele vai evoluindo até ele virar um stop gain. E se por acaso encerrar uma operação, eu saio no prejuízo. Por exemplo, se eu subir meu stop aqui agora, deixa eu aumentar aqui. Se eu subir meu stop aqui agora para cá, meu stop loss ele vira um stop gain. Olha lá, então eu já estou garantindo um ganho de R$150. Olha que interessante. O meu objetivo é 1.500. Vamos aguardar para ver. Deve pegar. Vamos ver se ele vai pegar o meu stop gain. Meu stop loss que virou stop gain. Vai pegar. Mas, ou seja, eu garanti R$150 no mínimo. E o máximo R$1.500. Isso aqui, pessoal, é só para vocês terem uma ideia das possibilidades que nós temos aqui nas ferramentas. Olha, eu posso subir mais aqui também agora o meu. Ele pegou, beleza, pegou meu stop. Aqui eu vou colocar uma ordem de trailing stop, ou seja, uma estratégia que eu criei, com 50 contratos também. Entrei com ela no mercado. Vou abaixar um pouquinho o stop aqui, que ele está muito curto. Mas vamos aguardar. Ou seja, olha você ver, eu entrei com um stop aqui ó, de menos R$1.100. Se tocar ali, mas se tocar ali eu tomo prejuízo. Olha, quase. Porém, se ele avançar acima do meu valor, vocês podem olhar que o meu stop loss ele vai deslocar para cima. Vamos ver. O candle está subindo. Vamos aguardar para ver. Observaram que o meu stop subiu, a posição de R$50 positiva, ou seja, esse é o de menos 1.100, foi para 50 positivo, vamos ver se vai subir mais. Não, deve pegar ele agora. Vocês podem perceber que o meu stop loss subiu e executou. Então, o trailing stop exatamente tem esse artifício. Você entra na operação e à medida que o gráfico deslocando a seu favor, o seu stop loss vai evoluindo. Na ferramenta também é possível a gente fazer desenhos gráficos. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma resistência
A gente pode colocar aqui um suporte. Nós podemos, por exemplo, fazer figuras de caixote aqui, porque o preço está consolidado nessa região. Nós podemos aqui também colocar algumas informações, por exemplo, umas setas indicativas. Nós podemos aqui fazer círculos para destacar aquela posição. Podemos aqui traçar linhas em paralelo também. Por exemplo, vou voltar aqui para traçar aqui um canal de baixa. Olha que interessante. Então a ferramenta ela te dá essa possibilidade de você criar desenhos para justamente te ajudar no dia a dia, na hora de executar as operações. Dentro da plataforma também é possível de você adicionar alguns indicadores que são bastante importantes. Por exemplo, aqui nós temos a ferramenta, o botão indicadores, no qual eu posso vincar e pela lista imensa de indicadores nós temos aqui, a gente pode inserir eles no gráfico. Eu vou inserir aqui um indicador de média móvel para vocês observarem. Aqui eu vou pôr a frequência da média móvel, por exemplo, a média de 9 períodos. Vou mandar executar, vocês podem olhar que ela formou aqui uma linha. Que mais para frente, em outro vídeo, nós vamos explicar o significado dessa linha, mas por aqui vocês conseguem já perceber que é um indicador bastante utilizado pelas plataformas. Eu posso também colocar aqui, por exemplo, o Catnell Channel, que mostra a variação do preço ali dentro daquela região. Então eu posso também trabalhar com esses indicadores, ou seja, são vários indicadores, que eu estou mostrando só os que são mais utilizados, mas são vários indicadores que podem ser utilizados nessas plataformas com o objetivo de facilitar, com o objetivo de ter mais gatilhos para que os traders, os novos investidores, eles consigam obter sucesso no mercado financeiro. Um outro ponto que é bastante interessante também, nós temos regras de coloração que estão disponíveis aqui nas plataformas, ou seja, são regras, por exemplo, que identifica topos e fundos, por exemplo. Eu vou inserir uma regra aqui agora. Então aqui, pessoal, eu incluí uma regra de coloração de topos e fundos. O padrão de candles é verde para movimento de alta e vermelho para o movimento de baixa. Só que aqui eu coloquei uma regra de coloração que identifica topos e possíveis fundos. Tem a regra do canal Brazilian Trades que a gente utiliza na hora de executar operações. A plataforma ela te dá essa possibilidade também. E aqui também eu vou inserir uma regra de execução de ordens. Então aqui também eu inseri uma regra de execução de ordens, que também está disponível no Profit. Olha que interessante, ele te dá todas as vezes uma sinalização de onde você pode comprar ou vender. Voltando aqui, ó, vocês podem observar que onde que tem informação sell é onde que você tem que fazer uma ordem de venda. E aqui é buy to cover, é onde você tem que finalizar a sua ordem de venda. E onde também tem a informação buy, que é a execução da ordem de compra, com o stop naquela posição ali, que é para você encerrar a sua ordem de compra. Então é possível também você criar a sua própria estratégia para ter esse tipo de identificação na hora que você executa as suas operações dentro do mercado financeiro. Então a plataforma ela te dá também esse tipo de condição de você criar a sua estratégia e colocar ela para ser uma referência na hora de você executar. O Profit ele não executa a operação sozinho, ele só indica através da regra que você criou qual é a entrada e qual é a saída. Aí cabe ao trader de avaliar se realmente vai fazer ou não aquele movimento. Então esse é um ponto importante também, que é fornecido pela ferramenta. E outra coisa também que é muito importante, o investidor, ele desenvolvendo cada vez mais, ele vai criar sua própria estratégia. Ele criando sua própria estratégia, ele pode, através de linguagem de computação, linguagem de programação, de colocá-la aqui dentro da plataforma justamente para facilitar a sua vida. Claro, isso vão ser gatilhos. E gatilhos é para as pessoas perceberem se eles vão entrar ou não naquele momento da operação. E também nós temos aqui um ponto importante que é o calendário econômico. Ele está disponível aqui. Vou pôr, por exemplo, o calendário econômico de ontem. Aqui aparece, por exemplo, notícias que vão ser divulgadas, o horário delas, o país e o impacto. Onde tem uma estrela, o impacto é pequeno. E 3 estrelas, o impacto é forte. Então ontem, meio-dia, saiu uma notícia nos Estados Unidos com alto impacto para nós aqui no mini índice. Vocês podem perceber que no meio-dia de ontem, olha aqui como é que o gráfico ele deslocou para cima. No horário que a notícia saiu, meio-dia, nós tivemos aqui um movimento de alta reforçado pela notícia. Ou seja, já havia esse movimento forte de alta aqui. E quando saiu a notícia, volta de meio-dia, o gráfico ele fez uma oscilação, fez um pullback, mas continuou subindo. Então as notícias também elas têm que ficar
sempre no radar do trader para que ele consiga estar ciente do que está acontecendo no mercado financeiro. Então, pessoal, tudo isso que foi trago aqui para vocês até o momento, falando sobre ordens, estratégias oco, trading stop, stop gain, stop loss, indicadores e também a questão aí de editor de estratégias, regras de coloração, sinalização de alertas de entrada e saída das operações, tudo isso será trazido em vários vídeos dentro do canal. O objetivo do canal é exatamente isso, é trazer conteúdo, trazer conhecimento para que as pessoas elas consigam construir a sua formação para que ela consiga executar a sua própria operação dentro do mercado financeiro, especificamente aqui hoje dentro de day trade, com o objetivo de ter lucro na bolsa de valores. Esse é o ponto. Então tudo isso que eu falei com vocês aqui vai ser muito bem detalhado em outros vídeos. E eu tenho certeza que o conhecimento técnico, com o deslocamento de gráfico, com a morfologia dos candles, com os indicadores e com as estratégias em execução dentro da própria ferramenta, que pode te auxiliar, isso tudo vai contribuir para que você alcance a consistência dentro do day trade. Na plataforma também a gente consegue ter o relatório de performance, ou seja, todo esse resultado que eu alcancei aqui neste valor aparece aqui nesse relatório de performance, onde que mostra o seu saldo líquido total, seu lucro bruto, ou seja, tudo aquilo que você conseguiu nas operações vencedoras, mostra o seu prejuízo bruto, ou seja, aquilo que você perdeu nas operações. Mostra aqui o número de operações que você fez, o número de operações vencedoras, a quantidade de operações perdedoras e a sua porcentagem de acerto. Aqui embaixo também mostra qual que foi o maior valor da sua operação vencedora, mostra o maior valor da operação perdedora, mostra a média de lucro das operações, que é também muito interessante. E mais aqui embaixo nós temos, por exemplo, o seu declínio máximo, ou seja, qual foi sua perda máxima, qual que foi o valor mais negativo que você conseguiu chegar, foi menos R$89, e qual foi o seu patrimônio máximo, ou seja, qual o patrimônio que você mais alcançou aqui dentro dessa simulação que foi feita na data de hoje, que foi R$2.106. E aqui mostra também o tempo médio das operações, então é só para vocês terem uma noção como que o relatório de performance ele te passa todo o resumo, como é que foi as suas operações, as 6 operações que eu fiz aqui no Day Trade. Aqui dentro de operações nós temos a execução das operações, com a quantidade de contratos que eu fiz, se eu fiz preço médio ou não, qual foi o intervalo de lucro que eu tive. Então olha aqui, essa operação aqui que durou 2 minutos eu tive R$1.700 de lucro, né, no simulador. E aqui mostra a data de entrada e saída e o horário também, de acordo com a maneira que a gente operou. Aqui o gráfico mostra exatamente o seu patrimônio, ou seja, eu comecei do zero, tive uma perda, depois eu aumentei meu patrimônio de ganho, depois tive uma perda e depois consegui alavancar meu patrimônio, chegando aqui em 2.700 máximo, depois tive uma pequena perda, chegando em R$2.100, onde que eu permaneci até o momento, dentro da minha simulação. E aqui mostra as ordens que você executou, mais o patrimônio dentro da sua crescente. Então, estudos são ferramentas que são fornecidas dentro da plataforma para o investidor, para o trader. E além disso também nós temos algumas ferramentas de fluxos, mas que são utilizadas dentro da modalidade tape reading, que normalmente eu não trabalho com ela, mas por exemplo nós temos aqui o Times in Trades, que mostra exatamente a quantidade de ordens de compra e de vendas que são colocadas. Nós temos quem está comprando, a quantidade de contratos, quem está vendendo e quem que é o agressor, se é o comprador ou o vendedor. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui essas grandes empresas, né, os grandes players executando compra nessa quantidade aqui de contratos e quem está vendendo. Então isso mostra o fluxo. E aqui nós temos uma barra que mostra nesse exato momento qual é a porcentagem de pessoas e instituições que estão comprando e estão vendendo. Então você pode perceber que nós temos 52% de todas as instituições comprando contra 48% do restante das outras instituições vendendo. Então é isso aqui que acaba movimentando o gráfico dentro de uma análise de fluxo. Só que essa análise de fluxo ela é bem mais complexa do que isso que eu estou falando, porque além do Times in Trades nós temos o Volume at Price, nós temos o livro de ofertas, o book de ofertas, entendeu? Então tudo isso, avaliando o Volume at Price, o book de ofertas, mais o Times in Trades e também o Super Doom, que é onde você executa a operação de tape reading, que é que você consegue fazer uma análise completa de fluxo. Mas aqui, o objetivo aqui é só para trazer uma ideia para os investidores, para os traders, que a ferramenta ela deixa, dentro da transparência que ela fornece,
quem está executando a compra e a venda, quem está agredindo, qual que é o nome da empresa, o horário e o que elas estão executando. Bom pessoal, eu espero que essa apresentação tenha agregado informações para vocês. Por favor, novamente, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente, porque a ideia do canal é de crescer junto com vocês. Eu fico por aqui, agradeço por quem assistiu esse vídeo, muito obrigado, um abraço e até o próximo.